Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre meios de comunicação tradicionais e meios de comunicação de massa. Então, os meios de comunicação de massa, eles são amplos e externos. Eles objetivam comunicar um grande número de pessoas, chegam para milhões de pessoas, por meio de jornais, revistas, internet, televisão e o rádio. Então, os meios de comunicação de massa mais tradicionais que temos seria o rádio e a televisão. Ambos estão presentes na vida de quase todos os indivíduos e continuam a funcionar como um instrumento de controle social. Por que continuam a funcionar como controle social? Porque o rádio, por exemplo, ele é um meio de comunicação de massa que foi bastante estudado pelos autores da indústria cultural, conhecidos como Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer. Esses autores, eles eram alemães, viveram na metade do século XX, portanto, ali durante o regime nazista, e vários deles foram obrigados a deixar a Alemanha por serem judeus e também críticos ao regime. O que eles diziam? Diziam que o rádio se tornou uma grande ferramenta de manipulação das massas, porque através do rádio, esses líderes dos regimes nazista, fascista, ou se você quiser pensar aqui o caso do Brasil, era Vargas, era um meio de comunicação que servia para influenciar ideologicamente a forma de pensar, né, das pessoas, influenciar suas opiniões políticas, tá? Então, por isso que o rádio e a TV são meios de controle social. E a TV, cada vez mais, ali a partir dos anos 80, quando ela se torna um grande veículo amplamente visto no Brasil todo. Então, os jornais, as novelas tiveram muita influência e ainda tem sobre a forma das pessoas pensarem, tá? Então, mesmo que a tecnologia dos meios de comunicação mudem, as formas de mistificação, a gente chama mistificação das massas, manipulação das massas, elas estão presentes, né? Então, desde as formas mais antigas desses aparelhos até as formas mais atuais, que aí seria o debate que os autores da indústria cultural fazem. Bom, história das comunicações. Então, a gente tem também a imprensa, tá? E esse avanço da tecnologia até chegar hoje na internet, nas redes sociais também. Sartori destaca o fato de que, até o surgimento da imprensa, em 1440, a transmissão de conhecimentos era muito restrita. Então, as pessoas não tinham muitas ferramentas que elas podiam ter acesso para se informar. Então, a imprensa ela já cumpre esse papel ali no século XV de informar cada vez mais as pessoas, mas ainda de modo limitado. Já no século XIX, a gente tem, além dos jornais e livros, outros avanços tecnológicos, tá? No século XIX, a imprensa escrita, né, os jornais e os livros, eram bastante lidos, eram os principais meios de comunicação. E aí, com esse avanço, você tem uma diversificação de comunicações. Tá? Então foram inventados o telégrafo, o telefone, permitindo a comunicação oral e escrita entre grandes distâncias. Veja, o telefone é um meio de comunicação que ele requer uma troca, né? Alguém fala, a pessoa que está do outro lado responde, então tem uma interação, um diálogo. Já o rádio não há troca. No rádio nós só ouvimos, né? Então, veja, por isso que esses meios de comunicação, por exemplo, o rádio e a TV, eles exercem grande controle social, porque o sujeito está ali emitindo suas opiniões, as informações, e quem está lá do outro lado está só recebendo e não tem a possibilidade de confrontar ou dialogar com essas informações. Então, com o rádio apareceu o primeiro meio capaz de eliminar as mais amplas distâncias, né? Coloca as pessoas em conexão mesmo estando muito longe, as pessoas estando muito distantes, mas todos esses meios mantinham-se no universo da comunicação puramente linguística, escrita ou falada. Já no fim do século XIX e início do XX, aparece o cinema, inaugurando um outro universo de comunicação no qual a imagem se tornou fundamental. Então veja, com a TV e depois com o cinema, ver, né, a imagem se torna mais importante do que ouvir, tá? E com essa propagação de imagem, de estereótipos, vem toda uma questão de consumo.
consumir um padrão de vida, desejar estar naquele padrão de beleza, desejar pertencer a uma classe alta, por exemplo, tá? Então, esses meios de comunicação de massa, eles também vendem estilos de viver, formas de pensar, e acaba retirando a capacidade crítica do sujeito de analisar tudo isso que chega pronto para ele, né? Então você vai assistir um filme, você já sabe o que vai acontecer no final daquele filme, né? Não há mais espaço para reflexão e sim para apenas consumo de mercadorias prontas, de histórias prontas. Então, a televisão, nascida em meados do século XX, tornou o ver mais importante do que o ouvir. Para Sartori, a TV é um elemento que participa da formação das pessoas, que ele acaba produzindo imagens da realidade, formas de pensar, né? Então, o que importa é a imagem e ver sem entender, né? Eu só vejo e não necessariamente compreendo aquilo que está sendo propagado. Bom, neste vídeo nós falamos sobre os meios de comunicação tradicionais e de massa. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.